De fato, cada uma dentro do seu processo personalizado, na sua vida, na sua realidade, separada ou vivendo a lua de mel, sendo ou a lua de mel de um casamento que acabou de começar, ou a lua de mel de um casamento que acabou de restaurar, ou a lua de mel de um casamento que já tá maduro, que já tá tranquilo, como é o caso da Wilane. Então, cada uma de vocês está vivendo um processo e todas vocês, todas não, mas a maioria tá em processo de resgatar e fortalecer a identidade, ativar essa identidade. E por que eu falo tanto das lives das mulheres da Bíblia? Porque eu fiz um trabalho voltado especialmente para a ativação da identidade em cada uma delas. Eu falo de identidade em todas as 12. Cada uma com um fato, com um exemplo, com um tipo de situação. Então, quando eu falo para vocês, levem a sério o estudo feito das mulheres da Bíblia, porque aquilo não foi de mim, eu ouço elas e eu falo, eu não lembro de ter falado isso. Da onde que eu tirei essa história? Da onde que eu tirei essa informação? Aquilo ali, metade não sou eu. Metade sou eu e a outra metade foi ministrado pelo próprio Espírito Santo. Então, assim, foi a primeira vez que eu parei para fazer um estudo bíblico da forma que eu fiz, na condução que eu fiz. Quando eu comecei, eu não sabia exatamente quais mulheres eu ia abordar. Eu não sabia se ia ser uma mulher por semana. Eu não sabia se eu ia estudar só as mulheres do Velho Testamento e depois do Novo. Eu não sabia. Cada semana eu falava, Deus, o que vai ser essa semana? O que vai ser essa semana? O que vai ser essa semana? E aí eu percebia, conforme as meninas iam assistindo, caramba, isso aqui falou comigo. Isso aqui falou comigo. Ah, essa live foi pra mim. O que eu entendi? Que tinha uma mensagem que precisava ser transmitida. Mas aquele conteúdo das mulheres da Bíblia já estava no corpo do conteúdo da mentoria desde o início. Então hoje esse conteúdo já está gravado e já está disponível para vocês. E toda segunda-feira eu vou enviar uma live. Inclusive alguém já assistiu a live de Eva? Lília? E aí eu quero depois que vocês me falem o que vocês acharam. E deem tempo ao tempo. Vai ter live que vai ministrar mais forte com uma do que com outra. E é natural. Mas em todas elas a gente vai fazer uma montagem de quebra-cabeças, tá? Então, de fato, o estudo feito das mulheres da Bíblia que está disponível, não negligenciem, porque eles também vão trazer repertório, eles também vão trazer fortalecimento espiritual, eles também vão trazer mudança de mentalidade, tá? Eu nunca falo só de Bíblia. Eu falo de Bíblia, de desenvolvimento pessoal, é um conjunto. Então levem isso a sério. A gente tem... Eu mandei lá pra vocês. Vocês viram os nossos encontros das 12 semanas? Tem um encontro marcado pra domingo. Pra um domingo. Que eu quero fazer tipo uma mini imersãozinha, um encontro mais prolongado, onde eu vou trazer um conteúdo, não apenas conteúdo, mas algumas dinâmicas, algumas atividades, alguns exercícios ali pra gente. Vai ser num domingo e eu tô avisando com 2 meses de antecedência. Fevereiro e março. Porque vai ser no último domingo de março, dia 30. Então se organizem, quem tiver criança, deixa as crianças com a mãe, com alguém, com o marido, dentro daquilo que for possível, para que vocês estejam presentes e inteiras e 100%. E essa eu vou deixar vocês convidarem alguém, tudo, uma amiga, alguém da igreja, uma colega, quem estiver precisando, quem você acha que gostaria de fazer uma mentoria, que você, né, queira apresentar de um jeito mais próximo, como é que funciona e tudo. Esse vai ser um momento bacana, tá? E aí, a gente se apresentou e eu quero falar aqui agora. Para falar de identidade, a gente precisa falar de origem. Da onde a gente veio. E a live de Eva vai trazer muito isso. E a semana que vem eu vou trazer um conteúdo para vocês que vai
fazer um fechamento. Então agora vai ser um pouquinho mais introdutório de uma parte, porque eu quero que vocês tenham a percepção de maturidade. Opa, pera lá, só um minutinho, deixa eu abrir aqui uma coisinha. A gente precisa entrar no nível de maturidade, a gente vai avançar alguns degraus em maturidade. A gente está se desenvolvendo aqui. E aí, pra gente amadurecer, a gente precisa abandonar a ignorância, o orgulho, a vaidade. Quando eu falo de vaidade, eu não tô falando de aparência, de autocuidado. Eu tô falando da vaidade de deixar de fazer coisas porque as pessoas vão notar, ou fazer aquilo que as pessoas vão reconhecer. Isso é vaidade. Já dizia Salomão, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E aí, a gente precisa ter maturidade até para entender que vaidade é essa. Então, o egoísmo, o egocentrismo. O que é o egoísmo? O egoísmo é quando a gente coloca a nossa vontade acima da vontade do outro, acima da vontade de Deus, principalmente. O que é o egocentrismo? É quando tudo vira em torno da gente, seja da nossa dor, seja da nossa vontade, seja da nossa opinião. É quando a gente tá ali o tempo inteiro, achando que gira em torno da gente. E não gira. Não gira. O mundo não gira em torno da gente. A gente vai aprender isso aos poucos. Mas aí, pra gente resgatar essa identidade, e quando a gente vai na origem, primeiro, a primeira parte da origem, Deus, nossa parte espiritual, vem de lá. E eu não vou entrar nesta agora. Mas a gente vai falar de pais. Você tem a mãe e o pai perfeitos. Independente se você foi planejada, se a sua mãe te quis, se foi um acidente, não importa. Você tem a mãe e o pai perfeitos que você tinha que ter para viver o seu propósito. Ah, mas não teve amor. Ah, mas não teve presença. Ah, mas minha mãe me abandonou. Eu não tive, me faltou. Ok. Pode ter faltado muita coisa. Mas tudo que você precisa, você já tem. Tudo que você precisa para viver, para prosperar, para ter um casamento pleno, para ser feliz, você já tem, que é a sua vida. Se eles não tivessem te dado a vida, você nem aqui estava. E como eles te deram a vida, você tem tudo o que precisa. Para algumas pessoas vai ser mais desafiador porque faltou pai, porque faltou mãe, porque foi abandonada, porque foi rejeitada, porque ouviu palavras que magoaram, que deixou se sentindo mal. Para algumas pessoas vai ser mais desafiador esse caminho? Vai. Mas isso não quer dizer que você precisa continuar nesse lugar. Porque a diferença entre uma menina e uma mulher é que a menina ainda sofre por aquele carinho que ela não recebeu. A mulher, ela entende que ela recebeu o que ela tinha para receber e agora ela vai fazer o dela. A menina ainda chora, ainda faz birra, ainda surta. A mulher decide amadurecer. E quando a gente decide amadurecer, a gente gera uma segurança. A gente tem firmeza. Porque o contrário de segurança é o quê? É a menina que está insegura, que está o tempo inteiro querendo agradar, buscando o reconhecimento, como foi o depoimento de algumas de vocês aqui. Orgulhosa. Uma mulher insegura, ela é orgulhosa, ela não quer pedir ajuda para ninguém. Ela tá querendo fazer o dela, ela tá sempre se antecipando para não correr o risco de alguém rejeitar, alguém humilhar. A mulher que é insegura, ela fica numa blindagem, ela quer falar mais alto para poder mostrar que tem voz, para mostrar que tem vez. Na hora de se posicionar, ela acha o quê? Que ela precisa gritar. E não, uma mulher madura, uma mulher segura, ela sabe se posicionar com tom de voz adequado, com segurança. Mas por quê? Porque ela entende a diferença entre autoestima e autoimagem. A autoestima é o que ela pensa dela mesma. É como ela se preserva, é como ela se cuida. A autoimagem é como ela se enxerga. E muitas de vocês não estão se enxergando tal como vocês são. Vocês são princesas preciosas, amadas do Senhor. Vocês são herdeiras. Eu ia começar a chamar vocês de herdeiras. Eu fiquei testando, herdeira ou preciosa, ou herdeiro preciosa. Você sabia que você é herdeira?
Vocês sabiam que vocês são herdeiras? Eu leio aqui para vocês, ó. Em Gálatas, na carta de Gálatas, tá aqui falando, ó. Enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato dono de tudo. Ou seja, sumi aqui. Ou seja, enquanto você é uma menina imatura, birrenta, insegura, você age como escrava, como serva e não acessa aquilo que é seu. E não acessa aquilo que você está herdando. Você não acessa. Enquanto você age, porque também fala, enquanto menino, quando o menino agia como menino. Agora que sou homem, eu tenho que agir como homem. A mesma coisa para mulher. Quando eu era menina, eu tinha comportamentos de quem tá carente, sofrendo, olhando só pro meu umbigo, lambendo as minhas feridas, contando as histórias tristes que aconteceram na minha vida para justificar os meus fracassos e frustrações. Isso é coisa de menina. Essa menina não herda a sua herança, ainda que a herança seja dela de direito. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos negócios até o tempo marcado pelo pai. Eu preciso olhar para você e falar, o seu tempo chegou. O seu momento de brilhar chegou. Se você ainda não está acessando um casamento próspero, prosperidade financeira, uma vida abundante de transbordo, é porque você ainda estava agindo como menina. Você ainda estava escrava, ainda estava agindo como serva. Mas quando você ativa a sua identidade de filha do rei, de herdeira, você começa a acessar, você nem precisa conquistar nada, porque já é tudo seu de direito. Já é tudo seu, você não tem que conquistar nada, já é tudo seu. Você não precisa ir atrás das coisas. Eu tenho que correr atrás, eu sou guerreira. Não, já é tudo seu. Tá tudo disponível. O que você precisa ser é estar pronta para poder acessar. Essa é a questão, essa a distância entre uma mulher que tem sucesso e uma mulher que ainda não tem sucesso. E o que é sucesso? Para cada uma vai ser uma coisa. Sucesso para mim é eu ter minha família, é eu poder ficar tranquila, exercer o meu trabalho por propósito e não por necessidade. Esse é o minha visão de sucesso. Qual que é a sua visão de sucesso? Se você não tiver nem clareza do que é sucesso para você, quem você quer ser daqui 10 anos? Como que você quer se enxergar daqui 10 anos? Qual é o resultado que você quer ter? Porque sucesso tem a ver com resultado. Qual é o seu resultado que você quer ter daqui 10 anos? Que você vai olhar para trás e vai se orgulhar de quem você está sendo. Então você já tem tudo o que você precisa para de fato você prosperar, que é a sua vida. A sua vida foi difícil, você está cheia de feridas emocionais abertas, tá certo, eu entendo. E faz parte, não tem uma sequer pessoa que está sem ferida emocional aberta. Cada uma está vivendo a sua frustração, a sua angústia, a sua dor. Porém, quando a gente assume o nosso papel, abandonando o vitimismo e assumindo que você foi uma vítima, porém, essa vítima precisa se recuperar, precisa se levantar, precisa se reerguer. Existe uma diferença muito grande entre a vítima e a vitimista. E hoje eu converso com muitas mulheres vitimistas que ainda estão contando histórias muito tristes. A minha mãe, ela fez isso comigo. Porque o meu pai fez aquilo comigo. Porque a minha irmã fez aquilo comigo. A minha irmã, eu não entendo por que a minha irmã era assim. Eu não entendo por que meu pai fez desse jeito. Eu não entendo por que minha mãe se afastou. Isso tudo que você conta pra você são só histórias que vão justificar os resultados ruins que você tá colhendo. E aí, enquanto você constrói essa narrativa e fortalece ela, você se distancia cada vez mais das suas bênçãos, da sua herança, daquilo que é de fato seu. Então, o que a gente precisa trabalhar são os nossos diálogos internos. Eu já tenho tudo o que eu preciso para prosperar. Ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Nem meus pais,
nem quem me agrediu, nem quem me feriu. Ninguém me deve nem mesmo um pedido de desculpas. Nem o meu marido, que quando foi embora falou coisas horríveis. Tem muita mulher que está impedida de viver a restauração do seu casamento porque ela está esperando que o marido dela assuma que errou, peça perdão, reconheça que errou. Não é assim que funciona. Ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Ai, mas eu mereço, porque ele tem sim, ele casou comigo. Enquanto o seu papel for de quem cobra que o outro te reconheça, que o outro te peça perdão, que o outro reconheça os seus próprios erros para então seguir, eu só vou seguir. Porque eu passei por isso. Quando meu marido saiu de casa, eu falava pra minha pastora na época, eu falava, eu só volto se ele me pedir perdão, porque quando ele voltar e eu sei que ele vai voltar, ele tem que pedir perdão. Ela, Juana, enquanto você estiver falando isso, ele não vai voltar. Porque ele não tem que te pedir perdão. Eu falei, claro que tem, ele me abandonou. Mas ele tinha os BOs dele, ele tinha a história dele, ele tinha os motivos dele. E às vezes a gente tá tão em volta dos nossos problemas que quando o outro erra, a culpa é só do outro. E aí a gente fica naquela, não, porque ele tem que pedir perdão, porque a minha mãe, ela tinha que ter agido diferente, porque o meu pai tinha que ter feito diferente, porque o marido tinha que ter feito diferente, porque a minha tia, naquele dia, ela me humilhou na frente de todo mundo, ela me expôs, porque a minha melhor amiga, ela me expôs, porque a minha melhor amiga me traiu. Como assim? Eu confiei nela e ela me traiu. Eu confiei, eu deixei ela entrar na minha casa e ela me traiu. Aí são as suas feridas gritando. Como assim eu depositei a confiança em alguém que me traiu? Ela me traiu? Como assim? Não é. Não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. Eu adoro ouvir essa frase. Eu não consigo perdoar. Eu ainda não estou conseguindo acessar esse perdão. Quem é você na fila do pão? Você é filha de um pai e de uma mãe. Você tem a mãe e o pai perfeitos. Você tem uma árvore genealógica, você tem a sua história, você tem a história dos seus pais, tem a história dos pais dos seus pais. Quando a gente vai olhar para a história dos nossos pais, a gente vê que eles até foram melhores do que eles podiam ser. Geralmente a história dos nossos pais é muito pior do que a nossa história. Alguém aqui tem pais que viveram histórias melhores do que a sua história? Tipo assim, não, a minha mãe teve uma vida muito melhor do que a minha. Alguém aqui tem? Não, foi ruim, né? Foi uma história difícil, às vezes muito escassa, às vezes muito de desafios, de abandono também, de traição também, de escassez, talvez. Quando a gente pensa na história dos nossos pais, e aí a gente pensa em tudo que eles entregaram só aquilo que eles podiam entregar. E eles ainda fizeram um bom trabalho dentro da estrutura emocional que eles tinham. E aí o que vocês precisam entender é o exercício da gratidão pela vida, principalmente. A gratidão pela vida. Porque sim, vocês construíram crenças, e a gente vai falar disso em outra aula, vocês construíram um caráter mal formado, vocês têm inclinação natural para fazer coisas erradas, para ser um Carlão, para ser uma vitimista, para ser uma orgulhosa, para ser uma controladora. Cada uma de nós tem as nossas próprias misérias. Mas quando a gente pensa em identidade, vamos lá, tem a identidade que é a nacionalidade. Eu sou brasileira, independente de eu morar na Espanha, eu continuo sendo brasileira. A Mariana é brasileira, independente de ela morar hoje nos Estados Unidos, ela é brasileira. Ninguém vai mudar isso. Identidade é isso. A identidade ela é imutável, independente do seu estado natural ali da coisa. A sua identidade ela é sua. Eu sou brasileira independente do lugar que eu more. Independente se eu conseguir o passaporte espanhol, a dupla nacionalidade, eu não vou deixar de ser brasileira. Tal como você não vai deixar de ser filha do pai, herdeira
princesa preciosa, amada do Senhor. Independente se os seus pais disseram que você não ia prosperar, que você não ia pra frente, que você era burra, que você não dava conta, a sua identidade não muda. Você é a imagem e semelhança do Criador. E ele disse, domine sobre todas as coisas, governe sobre todas as coisas. Se você ainda não está governando e dominando sobre todas as coisas, porque você ainda está sendo tratada, você ainda está se comportando como escrava, como serva. Servo não tem acesso à herança. Escravo não tem acesso à herança. Filho tem. E independente de você estar vivendo ou não, as bênçãos que Deus tem para você, o banquete que Deus tem para te entregar, você é filha. A sua identidade é de filha do rei. E que a partir de hoje você comece a se comportar como tal, que você cuide do seu templo como tal. Porque do mesmo jeito que você tem grandes direitos, você também tem deveres enquanto herdeira, enquanto embaixadora, enquanto mensageira do reino. Porque se você é herdeira dele, você também, do jeito que você herda a parte boa, o bônus, tem um ônus. Como é que você está cuidando do seu corpo? Como é que você está se amando? Em algum momento, algumas de vocês se perderam. Cadê o amor ao seu templo? Como é que você vai carregar a mensagem do reino se você não cuida nem de você? Como é que você entra muda e sai calada de ambientes e as pessoas não conseguem ver a luz do Espírito Santo através das coisas que você diz? O que adianta postar um versículo e dizer que vai para a igreja se as pessoas não conseguem ter acesso ao que é ser uma cristã através da sua vida? Porque você não quer nem aparecer ultimamente. Você quer entrar muda e sair calada do ambiente. Você quer diminuir o seu nível de exposição ao máximo porque isso dá trabalho. Ai, não, eu sou meio antissocial, sabe? Não tô muito afim de falar. Não quero me misturar. Vocês conhecem as zebras? A zebra. Pensa aquele tanto de zebra. Zebra. As zebras, elas têm uma camuflagem natural. Elas andam em bandos de maneira que elas não conseguem ser identificadas quem é quem. Todas ficam iguais ali para quando tem caçadores, eles não conseguem identificar uma zebra específica quando elas ficam em bandos. E muitas vezes nós estamos querendo ficar em bandos com o objetivo de misturar, de ele passar desapercebida. A sua identidade é de filha do reino e você precisa que as pessoas te enxerguem como tal. Você precisa começar a abrir sua boca. Você precisa começar a profetizar dentro da tua casa, com a mão dos seus filhos. A Malu me perguntou, Juana, o que é ser intencional? Foi você, né, Malu, que perguntou? Cara, intencional é quando eu vou contar uma história para as minhas filhas e eu começo assim, filha, a história de hoje, igual ontem eu saí do quarto e falei, nossa, meu amor, eu preciso escrever a história que eu contei hoje para elas. Filha, é o seguinte, tinha uma princesa linda andando pela floresta e aí ela chegou na frente de um lago e tinham 3 cisnes, um preto, um rosa e um branco. E aí ela foi chegar perto desses cisnes e percebeu que eles estavam falando. E eles falavam de verdade, você acredita? Aí a Bela, sério, mamãe? Pois é. E aí os cisnes falaram, aí o cisne preto tomou a frente, que ele era o líder. E ele falou, e aí a gente ela percebeu que era uma fêmea, era uma cisne. E ela falou que elas estavam presas naquele corpo, que elas sofreram feitiço, que elas são 3 bailarinas e elas foram enfeitiçadas a ficarem presas no corpo de cisne até que aparecesse alguém que tivesse o coração generoso, nobre e obediente. Enquanto não aparecesse uma pessoa generosa, boa e obediente na frente delas, elas iam continuar presas naquele corpo de cisne. E aí a princesa que estava passeando pela floresta, quando se deparou com aquele lago e aquela cena, ela falou, como que eu posso ajudar vocês? E a cisne perguntou, você tem um coração obediente, nobre e generoso? Aí ela falou assim, tenho. Aí ela falou assim, mas você é obediente aos seus pais? Aí ela respondeu, às vezes eu desobedeço. Ela, então você não pode ajudar a gente. A Bela ficou chocada, porque a princesa perdeu a oportunidade de ajudar alguém.
A Bela chorou ouvindo a minha história. Eu não tô conseguindo contar ela aqui agora direito, mas foi uma história de 10 minutos. A Bela chorou. Eu falei assim, filha, às vezes você vai aparecer na frente de pessoas e por você não estar pronta pra ajudar, você não vai conseguir ajudar elas. Essa princesa não estava pronta. Depois ela voltou pro castelo, contou essa história pra mãe, passaram-se anos e anos e anos e ela voltou pra esse lago depois de alguns anos. E por acaso, elas ainda estavam lá presas. Você acredita? Ela, ninguém foi lá, mamãe, salvar elas. Eu, não, ninguém foi lá salvar elas. Mas quando ela voltou, por causa daquele dia, ela decidiu que a partir de então ela ia ser obediente, nobre e generosa. E aí quando ela apareceu depois de anos naquele lago de novo, a cisne negra, a cisne preta perguntou pra ela, você hoje está obediente? Aí ela, sim, eu decidi ser obediente desde que encontrei vocês. E aí ela falou, então você pode salvar agora a gente. E aí elas se salvaram e tal, viraram... Aí a Bela falou assim, a Bela, minha filha, tem 5 anos, tá? Ela, mamãe, então ela salvou porque ela foi obediente? Eu falei, ela tomou a decisão de ser uma boa pessoa, para que quando tivesse a oportunidade de ajudar alguém, ela conseguisse. A minha filha chorou ouvindo essa história, porque ela entendeu o peso da responsabilidade de não estar pronta quando você precisar ajudar alguém. Isso é ser intencional. Foi uma história de 10 minutos, foi menos de 10 minutos. Todos os dias eu lanço sementes em historinhas infantis de fantasia. Essa sou eu sendo intencional na criação dos meus filhos. Tal como eu sou intencional quando eu vejo a minha casa rabiscada com giz de cera, porque a minha filha mais nova agora tá, a Catarina, tá fazendo 2 aninhos, e aí hora ou outra ela rabisca, eu... a vontade que eu tenho é de socar. Aí eu... minha filha abençoada, como você é criativa, olha o que você fez, que lindo! Por quê? Porque eu não quero atrapalhar o processo criativo da bênção. Uma mãe que tá vivendo em piloto automático, que tá ali o tempo inteiro nervosa e tudo, olha o que você fez, aqui não pode, e não sei o que, e não sei o que lá. Aí a criança cresce toda bloqueada. E aí, o que a gente fez da nossa vida? A oportunidade que a gente tinha de preparar ela para o mundo, a oração que eu faço para minha filha toda noite antes de dormir, desde que a Bela tem 6 meses de idade, é que enquanto você dorma, a sua saúde vai ser renovada, a sua beleza vai ser restaurada, as suas células vão ser renovadas e amanhã você vai acordar ainda mais linda, ainda mais obediente, ainda mais inteligente, ainda mais saudável, ainda mais sábia, ainda mais criativa, ainda mais ousada. Comecei a fazer isso aí com a Catarina, quando a Catarina começou a dormir nela. Isso é ser intencional. É ter uma energia direcionada para um resultado daquilo que você quer daqui a alguns anos. Para que você quer agorinha. É eu começar a assistir aula de marketing digital perto do meu marido para ver se eu atraio a atenção dele para ele me auxiliar. Meu marido nunca quis trabalhar com marketing digital, gente. Nunca, nunca, nunca. Ele já falou para mim, não, nunca, nunca. Pois bem, eu tô ali, ó. Tem 1 ano que eu tô no processo de, por acaso, ele tá sempre do meu lado quando eu tô assistindo as minhas aulas de marketing digital. Seja de crescer no Instagram, seja de fazer dinheiro, milhões, de lançamento, alguma coisa assim. E aí ele começou, mas dá pra fazer dinheiro mesmo assim na internet? Porque meu marido é da moda antiga. Ele empreende a moda antiga. Aí ele, mas dá pra fazer dinheiro mesmo na internet? Eu, dá, meu amor. Tem gente fazendo muito dinheiro. A gente não tá fazendo dinheiro porque a gente ainda não entrou nesse jogo. Ele, então tá bom, então eu vou entrar. Mas eu não fiquei ali, nossa, meu amor, você podia tanto fazer, nossa, você podia tanto estudar pra gente poder trabalhar junto. Não ia adiantar. Então eu precisei ser intencional nas investidas, nas falas, na forma que eu ia conduzir uma conversa, um pensamento em voz alta, assim, só com ele passando por perto e nem era pra ele, era só pra mim, nossa, tem que fazer tal coisa. Aí ele ouvia eu falando. Ser intencional é você se antecipar, é você estar à frente sempre. Não é fazer por fazer, não é fazer porque tem que fazer. É ter propósito para fazer tudo que faz. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Isso demanda uma energia do caramba. Realmente você termina o dia assim com a sensação de cansada. Nossa, eu tô cansada. Mas você conseguiu
alcançar objetivos. E não só um dia passou por você. Você foi subindo no degrau dia após dia ali, ó, pá, pá, pá. Então, ser intencional é você se antecipar. É você pensar, por que eu vou fazer essa mentoria? Qual que é o objetivo que eu quero? E aí começar a colocar no seu radar aquilo que você quer ser. E você ser de propósito. Estão conseguindo acompanhar? Então, quais são os dons e talentos que vocês têm hoje que vocês estão desperdiçando? Se Deus chegasse aqui para você agora e falasse, filha, vamos prestar umas contas aqui? Eu te entreguei o dom da palavra, eu te entreguei o dom da profecia, eu te entreguei o dom da vida, eu te entreguei o dom do trabalho, eu te entreguei o dom da execução. Qual é o seu dom? Algumas de vocês não sabem nem quais são. Outras parou de acreditar que aquilo era um dom, porque não usou, aí ele atrofiou, porque precisa ser usado. Os nossos dons, os nossos talentos precisam ser usados e eles fazem parte da nossa identidade também. Quando a gente sabe quem a gente começa a ser de propósito. Eu tô aqui falando, eu tô aqui buscando, eu tô aqui me conectando com mulheres porque eu entendi que eu tenho essa habilidade. E eu não posso ficar em volta aqui da minha vidinha feliz, alegre, contente com os meus 3 filhos, cuidando da minha casinha, tendo um marido maravilhoso e tudo, e vivendo só pra mim, desperdiçando o meu dom. Nunca foi sobre dinheiro isso aqui, gente. Nunca foi. É sobre eu estar servindo o reino através dos dons e talentos que Deus me deu. Eu preciso que vocês encontrem os dons de vocês e saibam, que você identifique quais são os dons que você tem e que você não está usando. O seu propósito mora nisso. O seu propósito mora naquele dom que você talvez não esteja usando ainda. Desenterre os seus dons. Somos herdeiras, deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhas através do sacrifício. Jesus veio para que nos tornássemos filhas através da adoção. Não somos apenas criaturas. E não são todos que são filhos. Sabe quem é filho? Só quem recebe o sacrifício. Só quem fala, eu sou filha do Senhor. E o Senhor morreu por mim e eu aceito o sacrifício da cruz. A partir daí você não é merecedora de nada. Você apenas tem. Você é. Você não precisa provar que você precisa, ou que você merece. Você não precisa provar que vai conseguir. Você apenas acessa. Você apenas acessa. E por que eu falei para vocês pegarem a Bíblia? Porque Deus ministrou muito no meu coração nos últimos dias sobre perdão. Sobre perdão. E eu quero trazer alguns versículos de perdão. Porque o próprio Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, ele fala, né? Perdoai os nossos pecados como perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando eu era criança, novinha, eu orava assim, ó. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Por quê? Porque eu não acessava a informação de que estou perdoando. Nós devemos, mas não temos feito. Eu alterei a oração do Pai Nosso por conta própria. Eu falava, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Por quê? Porque não era natural para mim esse perdão. Eu falava assim, a gente não tá perdoando igual a oração, a gente não tá sendo obediente, então a gente deve fazer, mas a gente não tá fazendo. E tem muita gente que tá deixando de prosperar, de acessar o banquete que Deus tem, de acessar as bênçãos, porque tá com mágoa, ressentimento. E por que tá tão difícil de liberar esse perdão? Porque quando a gente decide liberar esse perdão, a gente precisa desconstruir a narrativa que é a bengala. A bengala sobre aquela história que a gente quer continuar falando dela.
Enquanto a gente precisa continuar falando daquela história sobre quem nos feriu, quem nos agrediu, quem nos humilhou, quem nos traiu, quem nos rejeitou, quem nos abandonou, enquanto a gente quer contar essa história, não tem como decidir perdoar. Porque a partir do momento que você decide perdoar, você tem que abrir mão. É obrigatório. Vem em conjuntinho, é uma duplinha. A decisão de perdoar e o abandono da história triste de quem te feriu, de quem te injustiçou. E Efésios, deixa eu abrir aqui, Efésios 4:32. Deixa eu ler para vocês na versão NVI. Efésios 4:32. Já tá abrindo em espanhol aqui para mim. Peraí. NVI. Benção. Português. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Se a gente for usar a medida de perdão que a gente dá para o próximo como referência para Deus nos perdoar, hoje, se Deus fosse usar com você a mesma medida de perdão que você tem liberado sobre quem te feriu, Efésios 4:32. Se a gente fosse trabalhada na mesma medida, se a gente fosse perdoada na mesma medida que a gente tem liberado perdão, se Deus olhasse pra gente e falasse assim, não, pera lá, deixa eu ver como que ela perdoa. Não, ela tá perdoando médio. Tem uns que ela perdoa, tem outros que ela ainda tá com rancorzinho. Então ela ainda não merece, não tem como eu perdoar ela 100%, porque ela não tá perdoando. E como é que você estaria nessa fila do pão aí? Você ia estar bem resolvida? Que perdão que você precisa liberar? Para que a gente avance, para que a gente acesse a nossa identidade, que a gente avance na escada do amadurecimento, a gente precisa começar liberando perdão. Sem liberar perdão, a gente fica travada. Porque a gente fica esperando que... A gente fala assim, não, mas não dá para perdoar a pessoa que fez isso. Dá. Porque essa pessoa que fez isso era uma pobre miserável. E quando a gente tem misericórdia, o que é misericórdia? É acolher a miséria de quem nos feriu. Porque perdoar alguém que não foi diretamente mal com você é muito fácil. É muito fácil perdoar alguém distante, alguém de fora. O desafio é perdoar quem tá dentro, quem fez de propósito, quem te feriu, quem te magoou. Esse é o desafio. Então, que você se lembre que a palavra está escrito. Perdoe-se mutuamente, assim como Deus perdoa vocês. Se a gente quer o perdão de Deus, que a gente está pecando todos os dias contra Ele, todos os dias a gente peca contra Deus. Se a gente quer esse perdão dele, a gente precisa ser uma fonte de liberar perdão. E quando a gente é fonte e não represa, aí a gente não fica retendo a mágoa, retendo o ressentimento, falando, porque olha, eu não aguento mais, poxa, eu não tô conseguindo seguir a minha vida. Ele tinha que assumir os erros dele. Não, ele não tinha. Isso aí é um problema seu, quem tá com essa necessidade é você. Por quê? Porque você é orgulhosa, porque você é ressentida, porque você é imatura, porque você não entendeu que não tem a ver com o que você quer da sua vida, tem a ver com a forma que o mundo gira. E ele não gira em torno das suas necessidades. Infelizmente. Próximo versículo que eu quero refletir com vocês. Salmo 32:1. Salmo 32:1.
Salmo 32, 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que tem os seus pecados, as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. O perdão, ele nos liberta. O perdão, ele nos libera. O perdão tira peso. O perdão tira angústia. O ato de perdoar, ele é nobre. É só quem tem um coração nobre que consegue liberar perdão para aquela pobre alma miserável que fez tanta cagada com a gente, que fez tanto mal, que fez tanta injustiça, que errou tanto. Quem foi que errou tanto com você que você ainda não conseguiu liberar esse perdão? Que tá aí, que tá te fazendo mal, que você tenta fazer com que as outras pessoas vejam, nossa, os outros precisam ver como é que ela é de verdade, como é que ele é de verdade. 1 Pedro 4:8. 1 Pedro 4:8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Os nossos pecados já estão todos previstos na palavra. O amor perdoa muitíssimos pecados. Quem sou eu para reter o perdão de alguém que errou, que pecou, que transgrediu, que me humilhou, que foi injusto comigo? Quem sou eu? E sabe quando é que a gente percebe que realmente conseguiu liberar perdão? Porque às vezes a gente fala, não, perdoei. Mas a gente tá sempre ali lembrando o que o outro fez. Na primeira oportunidade que tem de contar sobre aquele fato, a gente tá falando dele. E quando a gente vê a outra pessoa prosperando, dói. Poxa, como assim? Tá indo tudo bem na vida dela? Depois de tudo que ela fez? O verdadeiro perdão é quando você libera a outra pessoa para ser feliz, para prosperar, para acessar as bênçãos. O verdadeiro perdão, ele vem quando você está pronta para ver o outro mais feliz que você. Para você abençoar e falar, vai com Deus, eu te abençoo, eu abençoo o seu caminho, vai prosperar, vai se casar, vai ser feliz. Eu quero que você seja mais feliz do que eu. Isso é perdão. Não é falsidade. Não, isso é falso. Não é falsidade, é maturidade. É ter segurança que aquilo que é teu e o que é do outro é do outro. Se você entende que não existe disputa, porque se o outro for mais feliz que eu, vai impedir a minha felicidade. Não existe isso. Não existe. Cada um tem a sua própria bênção. E o outro ser feliz não impede o seu acesso. Volto a falar. Quem você precisa, para quem você precisa liberar perdão. Que o seu perdão vai perdoar muitíssimos pecados dessa pessoa. E não só dessa pessoa, seus também. Perdão é como se fosse um crédito, é uma carta de crédito com Deus. Quando você libera perdão, você tá somando pontos ali. Muitíssimos pecados seus são perdoados graças aos pecados dos outros que você libera perdão. Lucas 4:47. Lucas 4:47. Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Eu recebi. Eu já recebi perdão. Eu já recebi amor. Eu recebi herança. E eu posso
bom modo, de bom grado. Dá pra quem eu quiser. Eu só tenho que querer. Eu tenho que estar disposta. Oi. Lucas 4, 47. Não, então eu errei aqui. Deixa eu ver aqui. Ah! Eu lembro que eu fiz esse erro mesmo. Pera lá. Deixa eu ver se é 37. Ah, eu não tô lembrando qual que é. Eu anotei errado. Eu lembro que eu anotei errado. O bom é que eu abri aqui no Google e ele me deu um versículo. E aí eu vi que não tava fazendo muito sentido. Mas eu segui o bonde, né? Eu falei, tamo aqui. Vamos continuar. Pera aí, Lucas... Era Lucas? Vamos pro próximo. Mateus 18, 21, 22. Mateus 18, 21, 22. Ah, tá. Tá, o versículo que eu falei. Pera lá. Lucas 4. Deixa eu ver o que eu li aqui. Lucas 4, 6. Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Não era esse não, mas gostei dele também. Então, Mateus 18, 21, 22, né, que eu falei? Esse é padrão, todo mundo conhece. Esse é pra quem fala assim, mas qual que é o limite de perdoar? Eu vou perdoar e ele vai fazer de novo. E aí eu perdoei já e ele errou de novo. Aí Jesus responde, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Quantas vezes? Não é 7, é 70 vezes 7. É quantas vezes errar, quantas vezes precisar, quantas vezes forem necessárias. Porque o perdão libera muitíssimos pecados. Qual foi a frase? O perdão do versículo, 3 versículos anteriores, que cobrirá a multidão de pecados. Então, quanto mais você tem transbordando o amor de Deus em você, mais é natural a liberação desse perdão. E aí, você libera perdão, cobre esses pecados e você ganha crédito com Deus e você libera seu coração e você tira um peso das suas costas e você se liberta da expectativa do outro não errar de novo, porque isso não está no seu controle. Esse é o nosso problema, a gente fica esperando, a gente fica fazendo as coisas, o nosso movimento é sempre pensando no que o outro vai fazer de volta, em como o outro vai reagir, em como o outro vai retribuir, e aí está o grande erro. Quando o nosso movimento precisa ser a obediência a Deus, fazer porque a minha identidade é essa. A minha identidade é em fazer aquilo que é certo, independente do que o outro está fazendo. É fazer aquilo que Deus manda, independente se o outro vai saber receber ou não. É fazer aquilo que deve ser feito, que está na palavra de Deus, independente se o outro merece. Porque muitas vezes as outras pessoas não vão merecer esse perdão, mas aí eu te pergunto, você tem merecido o perdão diário que Deus libera sobre a sua vida?
Mateus 6, 14 e 15. Esse é o último versículo. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Deixa eu colocar no NVI aqui que eu gosto. NVI PT. Português. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Vocês estão entendendo que uma coisa está condicionada à outra? Não bastasse esse versículo, tem o próximo versículo, versículo 15. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes dará perdão. Quando você pensar, eu não estou conseguindo liberar o perdão, você se lembra, pera lá, mas se eu não liberar esse perdão, Deus também não vai me perdoar. Tá escrito, não é achismo, eu acho que não é assim que funciona, eu acho que Deus é amor, eu acho que Deus perdoa independente disso. Tá escrito na palavra. Se não perdoar, não vai ter perdão do alto. Se você não perdoar quem te ofendeu aqui, você não vai ter perdão do seu Pai Celestial. Uma coisa está condicionada à outra. Então eu preciso que vocês, para que a gente avance, que vocês listem, que vocês coloquem aí no caderno, que vocês discorram aqui, quem quiser falar a partir de agora. Mas eu preciso que você tenha muita clareza de quem que você guarda mágoa e tá podre aí no seu coração. Porque água parada, essa mágoa, água podre, água parada, água ressentida, água fedendo, sujando o teu coração, embaçando suas lentes, tirando seu discernimento espiritual, te afastando do Espírito Santo. Como é que você ouve a voz do Espírito Santo se aquilo que você tá cheia no seu coração é de ressentimento, é de mágoa, é de angústia, é de querer reparação? Enquanto você estiver nessa busca da reparação, você não vai conseguir avançar. Porque eu acho que a minha mãe tinha sim que pedir perdão, ela tinha que entender tudo que ela fez pra mim, porque ela acabou com a minha vida. Não. Ela te deu a vida e você só tá aqui por causa dela. Não, porque a minha amiga, ela foi uma filha da mãe comigo. Ela me sacaneou várias vezes. Eu tinha confiança plena nela e ela me traiu todas as vezes. São as misérias dela. Você tem duas formas de se posicionar. Perdoar e seguir, continuando a entender a amizade que ela tem para te oferecer e orar pela vida dela, ou perdoar e se afastar. Mas o perdão precisa ser liberado. E lembre-se, o perdão exige uma mudança de diálogo sobre o evento que aconteceu. Você precisa mudar a fala sobre quem te traiu, quem te feriu, quem te magoou, quem te abandonou. Enquanto o diálogo interno continuar sendo do ressentimento, esse perdão tá travado. Eu tinha muita coisa pra falar, gente. Muita coisa. Mas o retrato geral aqui de vocês hoje, das mulheres carlões, né? As carlonas que estão aqui, a maioria é falta de pai. E uma outra parte é falta de mãe. A filha que ela não tem pai, uma mulher, quando ela não tem o pai que ela precisa ter, um pai que dá direção, um pai que dá instrução, um pai que tem firmeza, que traz a correção devida quando precisa, que tem presença,
Às vezes ela tem pai, mas é um pai bobo, um pai ausente, um pai desleixado, um pai lapso, sabe? Um pai permissivo demais, um pai que não se importa tanto. Esse pai também dá BO. Que aí o que acontece? Ela vai crescer querendo assumir a postura desse pai, querendo ser o pai que o pai dela não foi. Então ela vai se embrutecer. Ela vai virar uma mulher forte, empoderada, autossuficiente, que não precisa de homem pra nada. Por quê? Porque faltou esse homem, faltou essa figura lá. E a maioria de vocês hoje tá aqui por causa disso. Embrutecidas. Redescobrindo, fazendo o caminho de volta da feminilidade. Mas aí tem aquela outra também, que eu não sei se vai ter alguma aqui, que o pai dela era o amor da vida dela. Ele era o herói. Ele fazia tudo. Ele era assim, ó, o idealizado. Ela foi mimada por esse homem. E aí cresceu uma menina frágil, mimada, que não tinha também pulso para decidir, para ter direção. Ela ficou buscando pelo príncipe encantado a vida inteira. Esse príncipe nunca chegou. E aí ela foi, às vezes, quando ela percebeu que esse príncipe não ia chegar, ela começou a aceitar o que apareceu. A maior dificuldade da nossa geração, dessa nossa aqui agora, é a paternidade. A falta de pai. É a maior dificuldade. Quando a gente não tem um pai firme, como eu não tive, eu tive um pai militar. Eu tive um pai de criação militar que me batia toda vez que eu fazia travessura. E eu era muito travessa. Mas ele era permissivo. Eu podia ir pra festa que eu queria, dormir fora os dias que eu queria, não tinha hora pra chegar em casa, dormir fora era fácil, era simples, nunca tive dificuldade pra fazer qualquer coisa. Cresci ouvindo coisas que não estavam ajustadas pra minha idade mental na época, pra minha estrutura emocional, sobre sexo, sobre a vida. E eu sei que vocês têm coisas muito mais pesadas. Porque eu tive um bom pai. Nisso tudo, meu pai foi bom pra caramba. Mas depois eu entendi que que foram algumas coisas que precisam ser ajustadas na rota. Mas e vocês? Tem aqui quem não teve. E tem gente que teve pai, teve mãe, que morou com os pais até pouco tempo atrás. Mas se a vida hoje não está estruturada, se a vida está desordenada, entendam. Conhecereis a árvore pelos frutos. Os seus frutos são seus resultados. Se hoje a sua vida não está legal, tem coisa que foi desajustada e desordenada lá com eles. E aí eu preciso que vocês entendam que eu acabei de falar, né? Eles te deram tudo que você precisava, que foi a vida. Mas aí eles também vieram e distorceram dentro de uma criação desordenada, de uma família desestruturada, ou disfuncional, ou enfim. O que eu quero só é te trazer o porquê que tá assim hoje. Tá assim, hoje o resultado que você não tem é de BO que você não resolveu lá da sua infância. Tem ferida emocional que não foi tratada. E aí o casamento desanda, você fica buscando o reconhecimento do marido. Você fica esperando que o marido te valide, que ele te elogie, que ele repare em você. Cada uma dessas falas sobre, eu fico muito magoada quando meu marido não repara em mim. Pra mim é isso. Cadê a identidade? A identidade passou longe, tá sepultada, tá adormecida. Mas por quê? Lá atrás, na infância, faltou pai. Faltou uma figura masculina de referência. Um homem viril, um homem masculino, um homem protetor, um homem que dá direção. É só para esclarecer esse pequeno ajuste. Então é por isso que eu sou assim? Tá. Então tá, agora que eu descobri, pronto.
A gente precisa fazer essa desconexão dessa historinha triste, dessa, ai, eu me perdi de mim, não tá mais cabendo, a gente não tem mais tempo pra ficar perdida. Eu me perdi de quem eu era e tal. Ok, agora é hora de levantar do caixão e a gente começar a agir mesmo sem vontade. A gente precisa combater todas as nossas autossabotagens com ações. A Wilane tá aqui pra provar que é real. O Wilane chegou pra mim e falou, eu não tenho vontade de postar no Instagram, eu tenho vergonha, eu sou travada. Ok, e o que você vai fazer com essa informação? Eu não sei como começar. Começa! O caso dela foi o Instagram. O seu é o quê? É você fazer algo por você? Qual foi a última vez que você fez algo por você? Quando você começar a usar os seus dons e talentos para aquilo que Deus te chamou para fazer, além da tua casa, talvez você pare de perder tempo não é perder tempo, é investir sua atenção naquilo que está faltando. Porque você vai estar preenchida daquilo que você ainda não foi buscar. Enquanto a sua atenção está naquilo que não falta, está faltando gratidão. Enquanto a sua alma está insatisfeita, não importa o que aconteça no ambiente externo, você vai estar sempre na falta, vibrando na falta, naquilo que não tem, naquilo que te falta, naquilo que o outro não faz. Buscando reconhecimento. Porque ele não repara em mim. Porque ele não me valida. Porque eu tô servindo. E ele não reconhece, ele não faz de volta, não tem reciprocidade. E o que você está fazendo da sua vida? Seus dias estão passando e você está fazendo o quê? Rona, mas eu trabalho, é o meu trabalho, é o meu sustento. E aí, até quando esse mesmo movimento vai continuar? Porque loucura é você querer resultados diferentes mantendo a mesma coisa. Mantendo o mesmo padrão. Gente, que horas são aí pra vocês? Deu 10 horas. Acho que é isso. Acho que é isso que eu precisava falar. Eu fiz uns encontros individuais com algumas de vocês. Eu vou fechar aqui a gravação para poder entrar.